Salve, salve, galerinha do oitavo ano. Como é que você está? Tudo bem com vocês, pessoal? Espero que todos estejam bem. Estamos aqui para nós iniciarmos as nossas aulas na forma remota com o conteúdozinho de história que nós iremos estudar agora, o iluminismo, certo? Nas aulas passadas, galera, quando a gente começou, nós estudamos o absolutismo. O que era o absolutismo? O absolutismo era o poder concentrado na figura do rei. Todo o poder emanava do rei, ou seja, eu sempre brincava com você e dizia, se o rei dissesse que pau era pedra, ou seja, ele que mandava em todos os aspectos, né? Só que esse tipo de pensamento, esse tipo de política administrativa que foi acontecendo na Europa, com o tempo ela foi sendo criticada, né? Isso não permaneceu por muito tempo. Então, com o surgimento do iluminismo, em meados do século XVIII, surge aqui no século XVIII, né? Século XVIII, com o avanço da burguesia, a burguesia começa a se enriquecer, né? Os burgueses começam a acumular metais preciosos, a acumular dinheiro. Só que esses nobres, aliás, esses burgueses, né, que não eram nobres, porque aqui nesse período nós tínhamos uma sociedade na Europa naquela época, era uma sociedade estamental. Ou seja, o que é uma sociedade estamental? Era uma sociedade dividida em estamentos, né? O que são estamentos, professor? Era uma espécie de uma pirâmide, onde eu tinha aí o rei, ou seja, eu tinha o clero, e embaixo eu tinha os camponeses, os vassalos, ou seja, a classe menos favorecida, que trabalhava muito para sustentar o topo da pirâmide, que era o clero e a nobreza. E se você nascesse nobre, jamais se você nascesse um camponês, por exemplo, você não poderia ser um nobre. Você nasceu com sangue de um camponês, então você não poderia ser nobre, ou seja, não existia mobilidade social, ou seja, você não poderia se mover dentro daquela sociedade, diferente da nossa sociedade hoje, que se você hoje é pobre, você ganhou amanhã na Mega Sena, você pode mudar de classe social. Existe uma mobilidade social, dependendo da situação econômica como você se encontra. Então naquela época não existia essa chamada mobilidade social. Então surge o iluminismo como um elemento para criticar um instrumento, uma corrente de pensamento filosófico, né? São filósofos, uma corrente de pensamento filosófico para criticar o absolutismo. O principal surgimento do iluminismo, que é a palavra iluminismo, vem de iluminar, vem de luz, porque segundo esses pensadores que eu acabei de colocar aqui, os principais pensadores iluministas, eles acreditavam que as pessoas viviam na escuridão. Elas não tinham a capacidade de pensar, não é? E isso era muito criticado pelos iluministas, né? Porque além desses filósofos, né, o fator principal, a ideia principal explicada pelo iluminismo era a razão. Você tinha que agir com a razão. O que era a razão? Seria pensar, seria gerar novas ideias, seria criticar. Então essa filosofia é a arte de pensar, de refletir. E as pessoas não refletiam naquele período, principalmente na Idade Média, pelo fato de que tudo era explicado por um único dogma da igreja, que se resolvia através da fé. Não é isso que a gente explicou para vocês? A fé era o princípio básico dogmático, não é? Em que resolvia todos os problemas da vida humana. E os filósofos iluministas passaram a pensar e dizer que isso não era verdade, não é? A fé pautada porque também os reis eles eram tratados como se fosse uma divindade, ok? Então o iluminismo vem fazer essa crítica ao absolutismo. Então nós temos aqui os principais pensadores iluministas, que é aquilo que vocês devem compreender em qualquer instância. Falou iluminismo, tem que compreender
nesses pensadores iluministas, nesses filósofos aqui, ó. O primeiro deles aqui que nós vamos estudar e conhecer o John Locke, né? O John Locke, ele foi o principal percussor, ele foi a pessoa que iniciou as ideias relacionadas ao iluminismo. Ele é o pai do liberalismo, da liberdade de comércio, né? Onde você poderia comercializar sem estar sendo preso a uma grande quantidade de impostos, né? Então ele defendia muito a liberdade do comércio. Então o John Locke, desculpe, ele foi o iniciante, o pai do iluminismo, que criticava, né, o absolutismo. Depois nós temos aqui o outro francês, todos eles são franceses. Esse movimento aqui, ele acontece principalmente lá na França, né? Essa corrente de pensamento no século XVIII na França. Nós temos aqui o Voltaire, né? Na pronúncia é Voltaire, não é Voltaire, é Voltaire porque ele é um francês. Ele era o quê? Crítico do poder absoluto e da influência política da Igreja Católica que ela exercia sobre as monarquias. Por exemplo, um rei, quando ele assumia um poder, né, ele tinha que ter uma bênção da Igreja Católica. Então a Igreja Católica, ela tinha um poder muito forte, né, dentro das administrações e dentro da política, e ele criticava esse poder, esse excesso de poder da Igreja Católica, né? O Montesquieu é um dos mais importantes, né? Montesquieu, não é Montesquieu, é o Montesquieu, a divisão dos poderes. Foi ele que disse a seguinte frase: é muito perigoso confiabilizar o poder de um povo nas mãos de uma única pessoa. Se faz necessário a divisão dos poderes, né? Então ele surge com a proposta da divisão dos poderes. Inclusive hoje no Brasil nós temos os poderes. Quais são eles? O executivo, o legislativo e o judiciário, não é? Nós temos uma divisão dos poderes. O poder não está na mão de uma única pessoa. Então ele traz aqui essa ideia da divisão dos poderes. Olha aí. Pronto. Então nós temos aí o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário, proposto por Montesquieu no século XVIII. E isso funciona ainda onde? Até hoje no Brasil. O iluminismo ele é tão importante a nível mundial que coisas que acontecem hoje têm influências iluministas, né? Depois a gente discute isso de forma aprofundada. E o último é o Jean-Jacques Rousseau, que é também considerado o pai da democracia. Ele falava que toda soberania é de quem? Do povo. Naquela época do absolutismo, nós tínhamos a seguinte frase: todo poder emana do rei. Não foi isso que eu disse para você? Por quê? Porque se o rei dissesse que pau é pedra, pau é pedra. Todo poder emanava do rei. O Jean-Jacques Rousseau escreveu um livro chamado O Contrato Social. O Contrato Social. No contrato social, que é nada mais, nada menos do que uma constituição, é um pacto feito entre o povo e os seus representantes, né? Isso chama-se de democracia, onde o povo escolhe quem quer lhe representar, ok? Então o povo tem o que? A soberania, ou seja, todo o poder emana do povo e não de um único representante que é o rei. Então, em linhas gerais, isso aí, o iluminismo, ele veio criticar fortemente, né? Gente, o absolutismo. E o iluminismo tinha um lema, né? Deixa eu apagar aqui, quadro pequeno. É importante que vocês lembrem também do lema iluminista, né? O lema iluminista era liberdade, igualdade e fraternidade. Ou seja, o que seria essa liberdade? As pessoas não tinham liberdade, elas eram presas, principalmente no que se diz respeito à questão de comércio, de opinião, de pensamento, né? Então por isso que defendia essa ideia de liberdade, igualdade, ou seja, todo mundo tem direitos iguais.
um princípio da vida, né? Todo mundo tem direito à vida, a vida é um bem, é um bem que é defendido por todos, né? Direito a uma propriedade, um lugar para morar, direito à comida, direito à habitação, um lugar para morar. Então todos nós temos direito a essas igualdades. Direito também à fraternidade, né? Estar próximo das pessoas, ser amigo dos outros, né? Não ter diferenças sociais, né? Então o lema iluminista defendia isso aqui: liberdade, igualdade e fraternidade. Então basicamente é importante a gente compreender que o iluminismo tinha essas ideias de criticar o absolutismo, de um pensamento diferente, né? Isso são os elementos mais importantes que vocês possam compreender em relação ao iluminismo, né, no século XVIII, tá ok? Então, galera, show de bola, valeu, até a próxima.